Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. E novidade quente, Safiel ganha força no Corinthians e já tem data para acontecer. O fundador trouxe informações bombásticas de como vai ser. Vai injetar um caminhão de dinheiro no Corinthians, isso mesmo. E olha só, fique comigo até o final para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais relações, bora lá. Boa tarde, Souza. Boa tarde, meu querido Vinícius Batista. Tem Corinthians e Santos hoje, Santos e Corinthians. Mas o mais importante no dia de hoje, né, em relação a você, corintiano, aos conselheiros. Quanto tempo que o Osmar Stabile já está como presidente do Corinthians? Está uns 4 meses? 4, 5 meses. Mas qual foi o dia que alguém falou alguma coisa do Osmar Stabile em relação a esquema de jogador? Em compra de jogador? O que o Osmar Stabile fez para ter o transfer ban? O que o Osmar Stabile fez? Não mandou o Dorival Júnior embora, que se tivesse perdido para o Palmeiras, é bem capaz que tivesse caído, né? O cara que está aí tentando de todos os jeitos mudar o name rights. Como é que o Andrés falava? Nemo White. Como é que é? Nemo White. Nemo White. Nemo White. Nemo White. Né? E aí, e parabéns a você, Osmar Stabile. Tem muita coisa que vai ser falada. Eu já conversei com o Veloso. Quando os caras foram ver outros cartões corporativos, vocês vão ver o que vai vir. É impressionante. E hoje, o Cássio, que não é o Cássio Ramos, mas vai se tornar um grande ídolo do Corinthians, o promotor. Sabe por quê? Porque o que ele disse hoje, e eu escutei a entrevista inteira pelo alambrado alvinegro do Fabrício e do Cascão, né? Fiquei escutando toda a fala dele, da imprensa. Cara, é coisa assim que você tem nojo se você é conselheiro. E se você é conselheiro do Corinthians e você ama o Corinthians, do jeito que todo mundo fala, você tem nojo. Se você é presidente, como é o Osmar Stabile hoje, você tem mais nojo ainda. Porque é inadmissível um clube como o Corinthians passar por uma situação dessa. E o promotor disse lá, e a gente tem quantos trechos? 3 ou 4, Cascão? Nós temos 4 trechos. É bom vocês que não escutaram prestar atenção. E você que está aí com a gente aqui, porque eu eu não falei lá, internacional, que isso aqui, os caras quase mataram eu, não foi? Quase todo mundo não, mas um pouco de gente, um monte de gente idiota, diga-se de passagem. Mas o canhão tem que ser aí. O canhão de luz para o Corinthians sair lá do fundo do poço é isso aqui. Mas agora, para vocês terem ideia, pelaquilo que o promotor disse, a dívida só do Andrés é 480 mil reais. Em relação aos juros, porque são 7 anos. E quando o promotor Cássio diz assim, olha, se ele tivesse tido a boa vontade, se ele tivesse percebido que teve esse erro e ele fosse lá pro Corinthians e pagasse, tudo bem. Mas como se passou os 7 anos, o Ministério Público tem a ideia de que ele tem que ser ouvido lá para ver o que vai acontecer. E mais, o que o Corinthians tem que fazer, o presidente do conselho, o que é um presidente do conselho? Tem que aconselhar, né? Além disso, é ele saber do estatuto do clube e fazer com que o estatuto possa ser cumprido, né? Não foi isso que aconteceu com o Augusto Melo? Sim. O presidente do conselho não fez aquilo que manda o estatuto? E de uma maneira muito forte. Mas agora você não vai fazer em relação ao que está acontecendo. Porque não é possível o Andrés ainda participar de uma reunião da Caixa que ele disse que voltaria para que ele pudesse... Que tal está? E o que aconteceu? Está lá até hoje. O papagaio. Então, aí, quando vocês ouvirem o que o promotor disse hoje, às 11 horas da manhã, é uma das coisas assim, você fica abismado. Você fala... E que elaboramos esse projeto, que carinhosamente batizamos de Safiel, porque é uma SAF diferente de todas as outras, é uma SAF cuja propriedade é do torcedor, né? E também não temos nenhum interesse econômico no projeto, tá, Samir? Isso é muito importante deixar claro.
Tá? Nós estamos doando esse projeto para o Corinthians e para todos os corintianos. E, obviamente, construindo ele também, ouvindo muitos corintianos e ouvindo muitas pessoas do Parque São Jorge. Eu acho que Safiel já é um projeto da comunidade corintiana. SAF, Samir, qual é o grande problema para nós? E isso nos motivou demais a criarmos o projeto Safiel. Tá? De um lado, a gente viu o modelo associativo no Corinthians chegando a um final de era, né? Então, nós acreditávamos que ia acontecer uma disrupção no Parque São Jorge mais cedo ou mais tarde, tá, Samir? Como a gente viu acontecer em outros clubes no Brasil. Isso, basicamente, por conta da dívida e por conta da falta de alinhamento político que o Corinthians tem, né? Quer dizer, para você montar qualquer projeto de recuperação, você precisa ter os vários grupos que disputam eleições unidos numa mesma causa. E isso no Corinthians, você sabe melhor que eu, que é praticamente impossível de se imaginar. Tá? Qual era o problema para nós, Samir? É que essa disrupção levasse o Corinthians a fazer uma SAF de dono. Né? Então, para nós, isso seria uma tragédia. Para nós que somos corintianos, Samir, uma SAF que é do John Textor, ou que é de um clube da Europa, ou que é de um fundo árabe, ou que seja de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. Isso seria uma tragédia para a história corintiana, para as nossas raízes, né? Para a nossa fundação. Eu acho que os nossos fundadores se remexeriam no túmulo, né? Se eles soubessem que o Corinthians foi vendido para um dono. Então aí, Samir, nós olhamos todo esse cenário e entendemos, olha, aqui tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade de nós profissionalizarmos o Corinthians, da gente fazer essa modernização do clube associativo para um modelo de gestão 100% profissional, blindado de captura política, e incluir o torcedor como dono. Né? Então essa foi todo o nosso racional de por que o associativo, por que não uma SAF de dono e por que sim uma SAF de torcedores. Como é que vai ser? O que pagar mais vai ter mais influência, o que pagar menos influência? Como é que vai ser essa questão, ô Carlos? A partir de uma ação, o corintiano mais humilde vai poder votar. Tá? Se eu tenho 10 ações, Samir, ou se eu tenho 50 ações, isso influencia no meu poder de voto. Obviamente, porque senão todo mundo só compraria uma ação. Né? Entretanto, Samir, o que é importante? A hora que a gente faz essa distribuição democrática, eu vou ter uma quantidade muito grande de corintianos com poucas ações, uma quantidade média de corintianos com um número médio de ações e uma quantidade muito pequena de corintianos com muitas ações. Então, o que vai acontecer é que eu tenho uma pulverização de controle grande. Né? Você imagina, vamos dar um exemplo aqui simples para o torcedor entender. Vamos imaginar que eu tenho de um lado 100 mil corintianos com uma ação, no meio eu tenho 50 mil corintianos com 2 ações, eu tenho uma equivalência aqui de cabeça por ação, percebe? Sim. E depois aqui eu tenho, sei lá, 10 mil corintianos com 100 ações. Né? Então, a hora que eu olho para a pulverização de votos, né, ainda que eu tenha indivíduos com mais ações do que os outros, eu tenho, vamos dizer assim, uma distribuição de poder por faixa de renda, se a gente puder colocar dessa forma. Tá? Então, é a forma mais democrática que a gente encontrou de poder captar, porque a gente não conseguiria levantar um valor bilionário, Samir, vendendo ações só com preço popular, mas dá para deixar todos os corintianos votando a partir de R$200, que foi a nossa premissa, tá? De ter ações a preços populares. O torcedor ele compra essa ação, o Corinthians valorizou em 5 anos, aí ele quer vender essa ação, mas vai ter que vender para outro corintiano. Como vai ter o controle disso, Carlos? Nós vamos vincular o fiel torcedor. E se o palmeirense se vincular o fiel torcedor também? Antes de vender, quem é que vai poder comprar uma ação com direito a voto na Safiel? Tá? Apenas corintianos. Como é que eu garanto que é um corintiano que está comprando a ação? Tá?
ele vai ter que ou ser sócio do Parque São Jorge para poder comprar a ação, ou ser um fiel torcedor com uma assinatura de longo prazo, tá, Samir? Ele vai ter que ter uma assinatura de longo prazo, ou seja, não é que ele entra, abre um sócio torcedor, compra ação e depois cancela o sócio torcedor. Não, ele vai ter que ter uma ação um sócio torcedor de longo prazo. Inclusive, depois de votar, depois de comprar, para poder votar, Samir, ele tem que estar adimplente também no fiel torcedor. Tudo bem? Então a Safiel, ô Carlos, já deixa de ser povão. Porque... Por quê? Porque o cara vai ter que pôr grana. Eu tô pensando na realidade do Brasil, tá, Carlos? O cara vai ter que pôr grana pro fiel torcedor, por exemplo, virar sócio do Corinthians. Tudo bem, para a gente, talvez, R$250, R$300 seja pouco hoje. Mas para muitos, né, na realidade do povo brasileiro, eu não sei. Então, o cara teria que ter pelo menos aí uns R$300 já para ser sócio do fiel torcedor, sócio do clube, e mais o que ele vai comprar de ação ainda. Então, ele vai ter que pôr uma graninha aí, né? Vamos lá. Nós vamos remodelar o fiel torcedor, tá, Samir? O projeto prevê uma remodelação total no fiel torcedor, com criação de categorias extremamente populares, não voltadas para ingresso, mas voltadas para engajamento com o clube. Aí você pode virar para mim e falar o seguinte: mas já que é baixo, o palmeirense pode comprar uma ação do Corinthians e fingir que ele é fiel torcedor? Cara, qual a vantagem que ele vai ter? Ele vai ter lá um voto bem disperso e vai se afiliar ao Corinthians, quer dizer, ele não vai ter poder nenhum de mudar nada. Aí, Samir, essas pessoas que querem entrar pela valorização, elas vão ter possibilidade de comprar um outro tipo de ação. Ele não vai precisar fazer um fiel torcedor. Se eu sou palmeirense, se eu sou São Paulino, se eu não torço para ninguém e quero investir na Safiel, eu vou comprar uma ação que não dá direito a voto. Logo, eu não preciso provar que eu sou corintiano, tá? E qual é a vantagem de quem compra essa ação? Ele vai ter uma saída, ele vai ter uma possibilidade de liquidar a ação com mais rapidez e velocidade do que o corintiano. Como é que começaria a Safiel? Os votos, até chegar aqui em cima, que aí é onde mora o perigo, que o cara vai colocar dinheiro, mas se tiver os mesmos de sempre lá em cima, lascou. A Safiel, ela é uma empresa nova que é fundada, né? Então, uma empresa nova será aberta, né? Essa empresa, ela vai receber tudo que é propriedade do futebol, sai lá do CNPJ do Parque São Jorge e é aportado nessa empresa. Tudo bem? Certo. O Parque São Jorge continua com a vida dele autônoma. Nenhum torcedor vai votar no Parque São Jorge, nenhum torcedor vai ter controle do Parque São Jorge, não. Quem continua mandando no Parque São Jorge são os seus associados. Só que os associados não têm mais naquele clube as propriedades do futebol profissional. Elas foram migradas para uma outra empresa. Essa empresa futebolística, ela tem 2 sócios. O próprio Parque São Jorge, que entrou nessa empresa colocando as propriedades de futebol, tá? E do outro lado, uma outra empresa que agrupa milhares de torcedores. O torcedor, Samir, ele só está vinculado a essa empresa futebolística. Ele não está vinculado ao clube, tá? O clube continua lá autônomo. Quem manda na Safiel, Samir? A Safiel, ela nasce como uma grande empresa de capital aberto. Você tem aqui dentro dela alguns órgãos chaves, tá? O primeiro e o mais importante é o Conselho de Administração, o Conselho de Fiscalização, o Conselho Cultural e o Comitê de Governança. Antes de falar, Carlos, como é que o torcedor vai votar? É uma eleição, vai ter os nomes, né? Conselho de Administração, Cultural, enfim, vai ter campanha, como é que vai ser? Tudo vai ser eletrônico num app que o torcedor vai ter no seu celular. Quem vai poder concorrer a essas vagas? Eu tô falando, Carlos, porque é o seguinte, né? Você já ia explicar o que é o Conselho Administrativo, e eu estou preocupado com outra coisa.
quem serão esses camaradas. É aí, é aí que mora o perigo sempre. Conselho de administração, que é o órgão mais importante, ele vai ser formado por 10 cadeiras. Tá? 5 cadeiras são do que a gente chama de conselheiro independente. Tá? O que é um conselheiro independente, Samir? Ele é um conselheiro profissional de mercado que não pode ter vínculo com nenhuma das partes, com nenhum dos sócios. Ou seja, ele não pode ser ninguém do Parque São Jorge e ele não pode ser ninguém dos torcedores. Eles precisam passar por um critério de qualificação estatutário, qualificação técnica e ética super rigoroso. Os outros 5, esses sim, Samir, eles são representantes de um lado dos torcedores e do outro do Parque São Jorge. Tá? Ah, pode ser qualquer pessoa? Não pode ser qualquer pessoa. Tem que passar também pelos mesmos critérios de qualificação técnica e ética para poder seguir para a Assembleia. Cultural, Samir, é um conselho também eleito pelo torcedor e pelo Parque São Jorge, cuja missão é cuidar do nosso patrimônio imaterial, né? Que hoje, no meio de tantas, vamos dizer, confusões ali no dia a dia do clube, é pagar dívida, é resolver crise e tal, muitas coisas acabam escapando, né? Muitas oportunidades. Hoje eu estava conversando com um ex-jogador, por exemplo, muito magoado com a falta de carinho do Corinthians com a própria história, né? Boa. Aí eu tenho o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele é um órgão autônomo, ele tem autonomia para fiscalizar todos os atos da gestão, né? Ele não responde para o Conselho, ele responde só para a Assembleia de Sócios, né? E ele vai fiscalizar contratos, práticas de gestão, fornecedores, enfim, fiscal, né? Aí a gente tem o Comitê de Governança, Samir, que é esse que faz a checagem, né? De que se o candidato, se o postulante a um cargo, quer seja de independente ou quer seja de vinculado à torcida, atende os critérios exigidos pelo Estatuto, né? Então, são nesses órgãos que o torcedor vota e essas são as missões. Bom, Fiel, agora eu quero saber qual é a sua opinião, o que você achou da entrevista do Carlos Teixeira, um dos criadores do projeto Safiel, projeto que promete revolucionar o Corinthians e reestruturar o Corinthians financeiramente. Não é segredo para ninguém que o Corinthians está afundado em dívidas, as dívidas chegando a quase 3 bilhões de reais e a dívida só aumenta cada vez mais. Então agora a solução pode estar sendo aí essa SAF, esse projeto que ainda vai ser levado para o Conselho do Corinthians e vai ser apresentado oficialmente no dia 28 desse mês lá no estádio do Pacaembu. E se a Safiel for aprovado pelos conselheiros do Corinthians, promete injetar um bom dinheiro que dará para quitar por parte das dívidas. Eu já vi notícias que pode ser injetado cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso mesmo, é muito dinheiro, que aqui entre nós daria para pagar boa parte da dívida do Corinthians. Mas ainda não se sabe 100% esses valores, porque eles ainda não falaram, devem falar no dia do anúncio, né, que vai ser dia 28 desse mês, lá no Pacaembu. Tomara que a Safiel dê certo, né, e que seja aprovado pela parte interna do clube, e que seja também como estão falando, pois por enquanto parece ser uma boa ideia. E que seja assim, né? Porque o Corinthians precisa urgentemente, de alguma forma, quitar essa dívida. Porque se continuar assim, o Corinthians vai afundar cada vez mais e pode até fechar as portas, né? Daqui a alguns anos. Deixe a sua valiosa opinião aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante. Deixa aí o que você acha da Safiel. E obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Clique em hypar aí no seu celular, pois é muito importante para o YouTube entender que você é um corintiano de verdade. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.